Poucos criadores conseguiram mudar a indústria dos videogames de forma tão profunda quanto Hidetaka Miyazaki. Antes dele, jogos difíceis eram vistos muitas vezes como experiências frustrantes, feitas para punir jogadores. Mas Hidetaka Miyazaki enxergava algo diferente. Para ele, a dificuldade não era uma barreira. Era uma ferramenta para criar uma sensação única, a de superar algo que parecia impossível. Com mundos misteriosos, histórias contadas através de detalhes e batalhas que exigiam paciência, seus jogos criaram um novo gênero e uma nova forma de contar histórias. Essa é a história de um homem por trás dos mundos de sofrimento, morte e descoberta. A história de Hidetaka Miyazaki. Fala galera, vocês estão bom? Aqui é o Vic e vamos para mais um vídeo de história. Hidetaka Miyazaki nasceu em 1974, no Japão. Durante a sua juventude, ele não cresceu cercado por videogames ou com o sonho de ser desenvolvedor. Na verdade, sua vida seguiu um caminho muito diferente. Ele estudou ciências sociais na universidade e depois trabalhou em uma empresa de tecnologia. Porém, aos poucos, Miyazaki começou a se interessar pelo mundo dos jogos. Em um dia, na casa de um amigo, jogou um dos títulos que o definiu para sempre, o que mais marcou a sua visão: Ico, uma experiência que mostrava que os jogos poderiam transmitir emoções através de atmosfera, silêncio e exploração, o que definiria o destino do nosso querido Miyazaki. Foi então que ele decidiu mudar completamente de carreira e encontrou o que ele realmente queria fazer na vida. Em 2004, com 29 anos e já um pouco sem esperanças de conseguir um emprego na área por sua idade, Miyazaki conseguiu entrar para a From Software. Na época, a empresa era muito conhecida principalmente por jogos como Armored Core, focados em robôs gigantes. Ele começou trabalhando em projetos menores, mas a empresa logo viu que ele era muito talentoso e levava jeito para a coisa, e logo teria a oportunidade de assumir um dos maiores desafios de sua carreira, um jogo que muitos acreditavam estar condenado. Em 2009, a From Software iniciou o desenvolvimento de Demon's Souls. O projeto enfrentava diversos problemas. A ideia inicial era considerada difícil demais, confusa e pouco acessível. O desenvolvimento estava praticamente perdido. Foi nesse momento que Miyazaki assumiu a direção. Ele decidiu transformar as limitações do jogo em sua maior força. Ao invés de explicar tudo ao jogador, ele criou um mundo onde a descoberta fazia parte da experiência. A história não seria contada através de longas cenas. Ela estaria escondida em diálogos e descrições de itens, cenários abandonados e pequenos detalhes. Demon's Souls apresentava combate estratégico, chefes gigantes, morte como parte do aprendizado e exploração sem muitas explicações. O jogo não queria que o jogador fosse um herói invencível, ele queria que o jogador se sentisse perdido, fraco e principalmente determinado. Apesar de suas dificuldades comerciais iniciais, Demon's Souls demonstrou uma comunidade apaixonada, e ali nasceu uma fórmula que mudaria os videogames. Depois do sucesso de Demon's Souls, Miyazaki e sua equipe começou a trabalhar em um projeto ainda maior. O objetivo era criar um mundo mais aberto, conectado e misterioso. Esse projeto se tornou Dark Souls. Lançado em 2011, Dark Souls apresentou ao mundo o Reino de Lordaeron, um lugar em decadência, cheio de ruínas, criaturas antigas e histórias esquecidas. Mas o grande diferencial estava na forma de como o mundo funcionava. Cada área estava conectada. Um elevador, uma porta ou um caminho escondido podiam revelar uma ligação inesperada entre lugares distantes. A dificuldade continuava sendo um elemento central, mas Dark Souls nunca foi apenas sobre morrer, era sobre aprender. Cada derrota ensinava algo, cada inimigo derrotado era uma conquista, cada nova área descoberta era uma recompensa. O jogo criou uma comunidade inteira dedicada a teorias, interpretações e descobertas. A frase "Prepare to Die" não era apenas uma ameaça, era um convite. Após o sucesso de Dark Souls, a série continuou com Dark Souls 2. Dessa vez, Miyazaki não estava na direção principal do projeto, mas a equipe da From Software continuou explorando os conceitos criados anteriormente. Já fiz um vídeo aqui no canal, se quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição. O jogo apresentou um novo reino, Drangleic, um lugar diferente de Lordaeron, mas com o mesmo problema. Um reino construído sobre restos de antigas civilizações, um lugar onde reis tentavam alcançar poder e acabaram destruídos pelo próprio destino. O protagonista de Dark Souls 2 não busca apenas sobreviver, ele busca uma resposta.
Ele tenta entender a maldição que destrói a sua existência, e descobre que Drangleic é apenas uma repetição do mesmo ciclo. Reis surgem, reinos são criados, a chama enfraquece, a humanidade sofre, e tudo começa novamente. Dark Souls 2 trouxe uma das ideias mais importantes para a série. Não importa quantas vezes o mundo tente escapar, o ciclo sempre retorna. Depois do sucesso de Dark Souls, Miyazaki queria fazer algo diferente. Ele não queria apenas repetir a fórmula. Em 2015, nasceu Bloodborne. Dessa vez, o jogador abandonava castelos medievais e entrava em Yharnam, uma cidade inspirada no terror gótico e em histórias de horror cósmico, tipo Lovecraft. O combate mudou completamente. Enquanto Dark Souls incentivava defesa e paciência, Bloodborne incentivava a agressividade. O jogador precisava atacar, pressionar e confiar em seus instintos. O jogo também explorava temas sombrios: loucura, medo do desconhecido, a busca pelo conhecimento e a fragilidade da humanidade. Bloodborne mostrou que a Fórmula Souls podia evoluir. Ela não dependia apenas de espadas e armaduras, ela dependia de criar mundos únicos. Em Dark Souls 3, Miyazaki retorna como diretor, e dessa vez ele tinha uma missão: encerrar uma história que começou anos antes. O mundo de Dark Souls 3 é talvez o exemplo máximo da ideia de decadência. O fogo está no fim, a chama está fraca. Civilizações inteiras existem apenas como restos de um passado distante. O reino de Lothric é uma mistura de tudo o que veio antes. Um lugar onde antigas eras estão colidindo. Os grandes lords foram chamados novamente para alimentar a chama, mas eles abandonaram seus tronos, porque até eles entenderam uma verdade: o ciclo precisa acabar. Dark Souls 3 não é apenas uma conclusão, é uma reflexão sobre o apego, sobre tentar manter algo que já deveria ter terminado. Em 2019, Miyazaki decidiu novamente quebrar as suas próprias regras. Sekiro: Shadows Die Twice era diferente de tudo que ele havia feito. Não havia criação de personagem, não havia várias armas, não havia o mesmo sistema de RPG tradicional. O foco era apenas um elemento: o combate. Sekiro introduziu um sistema baseado em postura e precisão. O jogador precisava dominar defesas, contra-ataques e o ritmo das batalhas. E claro, o mais importante, o parry. Era quase como uma dança. Cada inimigo era um teste. Cada chefe era uma prova de evolução. O jogo mostrava que a dificuldade dos jogos de Miyazaki não vinha apenas de números altos ou inimigos fortes. Ela vinha da necessidade do jogador realmente aprender, jogar e viver o jogo. Depois de anos criando mundos fechados e misteriosos, Miyazaki decidiu enfrentar o seu maior desafio: criar um mundo aberto. E assim nasceu Elden Ring. Lançado em 2022, o jogo levou a Fórmula Souls para uma escala gigantesca. O jogo podia explorar livremente as terras intermédias. Montanhas, cavernas, castelos e regiões completamente diferentes estavam esperando para serem descobertas. Mas mesmo com um mundo maior, a filosofia continuava a mesma. O jogador deveria sentir curiosidade. Nada era entregue facilmente. Cada ruína escondia uma história. Cada personagem carregava tragédias. Cada chefe parecia fazer parte de alguma lenda grande perdida. Com a colaboração do escritor George R.R. Martin, o universo de Elden Ring expandiu ainda mais a construção do mundo. O resultado foi o maior sucesso da história da From Software. Existe algo único nos mundos de Miyazaki. Eles são lugares onde a tristeza e a beleza existem juntas. Uma floresta destruída é linda. Uma cidade abandonada pode parecer acolhedora. Um inimigo pode carregar uma história trágica. Um lugar cheio de morte pode transmitir paz. Isso acontece porque Miyazaki não cria mundos onde tudo é simplesmente bom ou ruim. Ele cria mundos que parecem antigos. Mundos que passaram por milhares de anos de história antes do jogador chegar. Quando o jogador encontra uma ruína, ele não está vendo apenas uma construção destruída, ele está vendo o fim de uma era. Quando encontra um personagem perdido, ele não vê apenas um NPC, ele vê alguém tentando encontrar um propósito em um mundo que está desaparecendo. Essa é a grande força da obra de Miyazaki. Ele faz o jogador sentir saudade de lugares onde nunca esteve. A trajetória de Hidetaka Miyazaki é uma das histórias mais curiosas da indústria dos videogames. Ele começou como alguém que decidiu mudar de carreira. Assumiu um projeto que parecia fracassado. Criou um jogo que muitos achavam impossível.
e acabou criando uma das maiores influências dos jogos modernos. Demon's Souls mostrou o caminho. Dark Souls criou uma revolução. Bloodborne trouxe o terror. Sekiro reinventou o combate. E Elden Ring levou tudo a um novo patamar. Mas talvez a maior criação de Miyazaki não seja um jogo. É a sensação que seus mundos deixam, a sensação de estar perdido, de falhar, de tentar novamente e finalmente, depois de incontáveis derrotas, vencer. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Queria agradecer também a todo mundo que curtiu e comentou no vídeo passado. Muito obrigado. Eu peço que vocês novamente curtam, se inscrevam, comentem. Obrigado pelo apoio e falou!